Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, mas eu queria dizer para você que em alguns momentos pode ser que eu tenha que me levantar, a câmera do celular mexer um pouquinho, porque eu vou para outros cômodos, porque tá tendo uns barulhos na rua de algumas reformas, algumas obras que estão sendo feitas, e aí então, para não ter tanto barulho, em alguns momentos eu vou acabar levantando e saindo, tá bom? Mas a gente consegue passar a lição aqui e vai dar tudo certo, se Deus quiser. A lição dessa semana é a lição 8, né, que diz luz do santuário. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o santuário nesta semana. O verso para memorizar está lá em Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2, que diz: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, essa semana vamos falar um pouco sobre o santuário celestial e o terrestre, e sobre a obra de Cristo, né? O que ela tem a ver com o santuário. E começa aqui a parte de sábado dizendo o seguinte, que depois do desapontamento de 22 de outubro de 44, né, 1844, alguns mileritas compreenderam que a profecia de 2.300 dias, ou anos literais, ele não tinha a ver com a volta de Jesus, mas sim com a obra de Cristo no santuário. Nós estudamos na semana passada a respeito de Guilherme Miller, dos seus cálculos proféticos, e ele chega então em 22 de outubro de 1844. Porém, ele acredita que nesta data Jesus voltaria, e não foi isso que aconteceu, por isso ficou conhecido como grande desapontamento. Mas naquela data aconteceu algo, ele não errou na data, mas sim no evento. Naquele dia se iniciava o juízo investigativo do pré-advento. E nós vamos continuar aqui dizendo sobre o domingo, o santuário celestial. Aqui está dizendo na lição que ao se debruçarem sobre as escrituras, né, após 1844, 22 de outubro, os primeiros crentes adventistas, eles entenderam o quê? Que a Bíblia fala de dois santuários, um terrestre e um celestial. O santuário terrestre é aquele construído por Moisés, lá quando o povo ainda estava peregrinando no deserto. Foi dado a Moisés, então, a ordem para construir um tabernáculo ou um santuário, né? E ele construiu baseado naquele que estava no céu. Em Hebreus, vai falar muito sobre esse santuário celestial. Então, através de estudos, eles entenderam que a Bíblia fala de dois santuários, né? O santuário do deserto, ele era uma maquete ou modelo do santuário celestial. E todos os serviços que aconteciam ali, né? Eles trazeriam um animal para que o sacerdote matasse o animal, o sacerdote levasse a carne do animal, o sangue do animal lá para dentro. Toda aquela ritualística, todo aquele serviço, tudo isso apontava para a obra de Cristo na cruz do Calvário, né? Porque Jesus, ele foi a nossa oferta. E aí na segunda-feira diz que no Santo dos Santos. E aqui vai dizer que os sacerdotes, eles ministravam todos os dias do ano, né? Existia ali, o santuário não parava os seus serviços, tinha as ofertas, né? Que eram feitas de manhã, as de tarde. Então, o santuário funcionava 24 horas por dia. Mas existia um dia especial, chamado de Dia da Expiação, ou Yom Kippur. Todos os olhos se voltavam para o santuário nesse dia. E aí os capítulos 16 a 23 de Levítico dão todas as instruções para esse dia especial. Todas as atividades cessavam e todos jejuavam. Era um dia de humilhação, de jejum. Era um dia em que eles faziam confissão dos seus pecados, analisavam completamente o seu coração. Enquanto o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no lugar santíssimo, que era feito apenas uma vez por ano, todos faziam um exame de consciência e buscavam a Deus em confissão. E ali existia um momento, né, também do sacrifício do animal. Tudo aquilo ele apontava para o sacrifício que Cristo faria por nós quando ele morresse na cruz do Calvário. Então a gente vê que o santuário era um lugar aonde Deus ensinava de forma didática para o povo aquilo que Cristo mais à frente faria por nós. Então por isso é tão importante estudar a respeito do santuário. O santuário
trata-se nada mais do que nada menos do que da obra de Cristo na cruz do Calvário, o que ele veio fazer por mim e por você. Terça-feira vai dizer: o juízo chegou. O juízo é um tema preeminente na Bíblia, né? E aí tem alguns versos, diz assim: Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E aí também Jesus ele fala, né? As pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram. Paulo também diz que Deus trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. João também ouviu o anjo dizendo: é chegada a hora em que ele vai julgar. Então, o juízo de Deus é outro tema também muito relevante na Bíblia, muito proeminente. E esse tema ele vem para nos dar um alerta, né? Se o dia do juízo ele vai acontecer, eu e você devemos tomar as nossas decisões e consertar a nossa vida hoje. Devemos examinar a nossa mente, a nossa consciência hoje e resolvermos as nossas situações. Por quê? Porque naquele grande dia, a única coisa que vai acontecer é Deus expor isso para o universo, né? Para que deixe claro todas as oportunidades e chances que cada um teve de se consertar, de aceitar a Cristo, de mudar a sua vida. Então, se há algo na minha vida ou na sua que nós ainda não resolvemos, este é o momento. Uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo antes disso, para mostrar o quê? O resultado das escolhas de cada um, mostrar que cada um teve o seu tempo, teve as oportunidades e fez sim as suas escolhas, né? Então, não vai ter segunda chance nem a segunda chamada. Nós precisamos estar muito atentos e certos disso, que a oportunidade que nós temos é o hoje e o agora. O amanhã não pertence a nós. Então, aquilo que precisamos consertar, esta é a hora, este é o momento. No juízo de Deus, tudo que está escondido vai ficar claro. Quarta-feira, a boa notícia do lugar santíssimo. Aqui está dizendo, né, que no lugar santíssimo, tudo aquilo que era representado ali, o sangue que era derramado ali, tudo apontava para a misericórdia infinita do nosso Deus. A lição diz que a misericórdia divina é infinita, porém a sua justiça também. E a justiça não pode aceitar o sacrifício de Cristo como expiação por nossas transgressões, a menos que Jesus garanta que os pecados serão perdoados e depois apagados, né? E foi exatamente isso, né? Cristo pagou o preço por nós e depois se apresentou diante de Deus, mostrando ali então o preço pago, né? E assim, quando nós aceitamos a Cristo e nós fazemos a nossa confissão, né, de pecado, pedimos perdão para ele apaga as nossas transgressões. Na glória da presença divina, na sala do trono do universo, na base do trono de Deus, nós encontramos a lei de Deus na arca da aliança. No lugar santíssimo, a justiça e a misericórdia divina se revelam. Nenhum poder terreno pode mudar a lei, porque, entre outras razões, ela está preservada na arca da aliança no céu. E a Bíblia diz que a lei do Senhor ela é eterna, que Deus ele não muda, né? A base do juízo de Deus é a sua lei. Deus governa todo o universo também pela sua lei, e céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A lei de Deus ela é imutável. Por isso Cristo pagou o preço, né? Pagou o preço que a lei exigia, no meu e no seu lugar. E quinta-feira finaliza dizendo que Jesus é o nosso advogado no juízo. De uma vez por todas, Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito pelo pecado. Seu ministério sacerdotal no santuário celestial nos santifica. Uma vez que ele adentrou o lugar santíssimo, e foi esse o acontecimento em 22 de outubro de 44, ele permanece como nosso advogado no juízo. E aí está lá em 1 João que diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados do mundo, os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele, que esperam nele. Por meio de seu sacrifício e mediação, ele resolveu o problema do pecado. Ele virá outra vez para aqueles que amam a sua vinda. Então, Cristo ele morre por todas as pessoas que o aceitam, né? Todas aquelas que
aceitaram o seu sacrifício no lugar delas, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, para aqueles que amam a vinda do Senhor. E no final da lição diz que o plano da salvação acaba com o grande conflito e resgata a terra das garras de Satanás. Jesus revelou o amor de Deus ao mundo em necessidade e ao universo expectante. Sua morte revelou a maldade do pecado e ofereceu a salvação. Sua intercessão garante os benefícios da expiação aos que estendem a mão para recebê-los. Ou seja, o presente está ali. Só basta você estender a sua mão, você abrir esse presente. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, a obra foi completa. Só basta eu e você aceitarmos isso na nossa vida e vivermos de acordo com essa escolha que nós fizemos. Existe um santuário no céu, aonde a Arca da Aliança está e a lei de Deus também. O santuário terrestre foi baseado nesse santuário celestial. E toda a obra no santuário terrestre apontava para Cristo. E ele veio e ele cumpriu tudo aquilo que ele disse que cumpriria. E louvado seja Deus por isso. E agora está faltando o quê? O juízo de Deus, a volta de Cristo, para que todas as coisas sejam resolvidas. E todo o universo vai saber a minha e a sua decisão. Vamos orar? Amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estudar e compreender o santuário terrestre, o santuário celestial. É claro, Senhor, que às vezes ainda fica dúvidas em nosso coração para compreendermos algumas coisas, mas tudo aquilo que precisamos, o Teu bom e santo Espírito nos guia, nos orienta e nos faz entender. Principalmente que o Senhor é tudo aquilo que é descrito no santuário. O Senhor é toda a obra do santuário. O Senhor é a oferta, o Senhor é o sacerdote, o sumo sacerdote, o Senhor fez tudo de forma completa. E agora nós precisamos apenas aceitar e viver essa realidade nas nossas vidas. Ajuda-nos também a levar essa realidade para a vida de tantas outras pessoas que precisam conhecer da obra que o Senhor fez por cada um de nós. Nós te agradecemos pelas imensas bênçãos que são concedidas a nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas e pedimos, continue conosco, nos auxiliando, para que possamos trabalhar, para que o Senhor retorne nas nuvens do céu e nos leve para sempre contigo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você possa assistir essa lição e ela possa te ajudar nos seus estudos. Que Deus abençoe a cada um de nós e até o próximo estudo, se Deus quiser.